Você tem medo de que aconteça alguma emergência? E como que você vai resolver isso? Se você não tiver dinheiro, para quem você vai pedir? Oi, eu sou Thaisa e esse é o canal Garota Destemida. Garota, hoje estamos aqui para debater uma coisa muito importante e algo que até me fez rever meus pensamentos sobre isso foi essa pandemia. Uma coisa que é importante depois de fazer aquele orçamento, por sinal, se você não viu, nossa playlist está aqui. Playlist sobre money gana, bufunfa, sobre dinheiro. Nessa playlist, o que a gente fala? A gente começa a debater sobre falar sobre dinheiro, sobre como lidar com essa questão. Outro vídeo foi sobre orçamento pessoal. E agora que a gente já organizou o nosso orçamento, o que eu estou fazendo? Justamente, aliás, eu estou fazendo isso neste momento agora. Eu estou planejando a minha reserva de emergência. Eu já tenho um pouquinho dela, mas ainda não chegou no que eu coloquei como meta lá atrás. E até uma coisa engraçada. Eu vi vários casos na internet de pessoas que foram pegas de calça curta quando veio a pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve redução de carga horária, redução de salário, muita gente já estava sem emprego antes. E como lidar com essas situações que podem acontecer se você não tiver uma reserva de emergência? Complicado. Por isso que eu vim trazer essa ideia aqui para vocês. Esse vídeo é uma reunião de 1000 outras informações que eu já vi por aí, que eu fui coletando, fui aprendendo. Não tem uma fonte exata, mas eu vou falar sobre tudo que eu já aprendi até hoje sobre reserva de emergência. Uma coisa que eu resolvi agora durante a pandemia foi a seguinte. Eu tinha planejado que a minha reserva tivesse equivalente a 6 meses dos meus custos mensais. Ou seja, eu poderia sobreviver com uma reserva já pronta, poderia sobreviver 6 meses sem perda de qualidade de vida, para conseguir um outro emprego, para conseguir uma outra renda, ou também se acontecesse alguma coisa, a geladeira pifou, eu tenho de onde tirar esse dinheiro. Eu me prometi, eu jurei isso para mim mesma. Eu não vou cair mais na história do banco. Eu não vou mais cair em empréstimo bancário para resolver coisas que... Tudo bem que eu não tenho como saber se aquela emergência vai acontecer, mas que alguma coisa acontecer vai. Você não sabe o que, mas alguma coisa pode acontecer. E essa reserva é justamente para isso, para te dar aquela segurança, para você estar tranquila, que você não vai ficar do dia para a noite no olho da rua. Então, tudo que eu já tinha pesquisado na minha vida sobre isso falava que você devia ter guardado de 4 a 12 meses das suas despesas mensais. Isso varia de pessoa para pessoa, por quê? Porque a pessoa que tem uma carteira assinada, normalmente não vai precisar de tanto tempo assim sem receber, porque vai receber rescisão e tudo mais. Então 12 meses seria para aquelas pessoas que não têm um vínculo empregatício, por exemplo, autônomos. É bom ter um dinheiro maior guardado, porque vai que você não pode trabalhar, mas se você não pode trabalhar, você fica realmente sem receber. Quem tem carteira assinada já tem um benefício maior, porque pode ficar afastado recebendo pelo INSS, por exemplo, que não é lá muito. É bom ter também alguma reserva. Mas diante desse caos da pandemia, eu coloquei na minha cabeça de que eu só vou estar satisfeita quando eu tiver 2 anos de despesas guardadas. Eu vou ampliar, essa é a minha meta. Porque quando a minha... Falando em meta? Vamos falando em meta. Gata, vem cá, fala pra eles. Chama a galera pra me curtir. Vem cá. Eu sou a Petit Gâteau. Então, já chamou aquele amigo pra conhecer o canal? Chama as garotas pra serem destemidas. Tum, tum, tum. Oh, let the cats out. Viajei. Enfim. Virou festa. Peraí, eu vou pausar e vou voltar já, gente. Não tá dando. Agora que os gatos desceram, vamos voltar ao assunto. Primeira coisa que a gente tem que saber. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que fica guardadinho, seguro, tá? Isso é mais importante, para o caso de uma necessidade, para o caso de uma emergência, como o próprio nome já diz. Item 2. Quanto eu devo ter na minha reserva de emergência? Na reserva de emergência, você vai calcular o seguinte, você vai ver quais são os seus custos, naquele orçamento que a gente falou, seus custos mensais, e vai calcular de acordo com a sua segurança em relação à renda de 4 a 12 meses. Eu já coloquei minha meta dobrada, né? Porque já fiquei meio assim preocupada com essa história dessa pandemia aí, vai que, sei lá, tanta coisa pode acontecer, não é mesmo? Porque eu já coloquei minha meta dobrada.
Mas isso é uma coisa minha. E você vai também pensar o seguinte. 3. Esse é o ponto mais complicado. Como escolher onde colocar seu rico dinheirinho? São 3 coisas, tá? Que todo investimento tem. Você precisa saber logo de cara. Você tem que saber o nível de segurança, o nível de liquidez e a rentabilidade. Então, todo investimento que você for fazer tem essas 3 características. Alguns são mais seguros e rendem menos. Outros são menos seguros, são de risco, mas podem chegar mais alto. Para reserva de emergência, o importante é que ele seja bem seguro e também esteja disponível para você a hora que você precisar. Isso é liquidez. É a demora que tem para você pegar essa grana. Então você tem que procurar alguma coisa que esteja super seguro, que você não vai perder esse dinheiro. Você tem que procurar uma coisa que seja líquida, que seja fácil de ser resgatada. E aí o que acontece com a rentabilidade? Infelizmente nesse tripé a rentabilidade fica um pouco para trás. Para isso, o que você vê a grande maioria das pessoas indicando é o Tesouro Direto, Selic. Apesar de que a Selic está naqueles patamares, você já deve ter ouvido falar, que a Selic vem caindo paulatinamente, a gente não sabe onde vai parar. Tá, a expectativa de estar 2%, né? Vamos ver. Eu acho que vai voltar a subir em breve, mas enfim, não tem como precisar, né? Essas são todas expectativas das pessoas que estudam isso, enfim. Então, muita gente indica o Tesouro Direto Selic. Por quê? Porque o Tesouro Direto é garantido pelo governo federal. O que significa? Significa que é considerado o investimento de menor risco na economia brasileira. Porque se um banco quebra, não tem como te pagar, vai ficar na fila do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade à parte dos bancos, mas que garante os depósitos feitos neles. E, mal ou bem, se o governo quebrar, tudo já quebrou antes, filha. Não sobrou mais pedra sobre pedra, né, Negresco? Lógico que a gente está falando em termos de Brasil, não é que tenha risco zero. Não existe risco zero. Por exemplo, dizem que os títulos do Tesouro americano são mais seguros ainda, porque é uma economia muito mais forte que a nossa. Mas dentro de Brasil, pensando só em Brasil, o risco zero seria o Tesouro Nacional. E por isso o Tesouro Direto é uma ferramenta para você comprar esses títulos, você empresta dinheiro seu pro governo federal, pro Estado do Brasil, e você recebe um rendimento por isso. No Tesouro Selic é aquela porcariazinha, mas é uma questão de segurança. Já tem gente que deixa dinheiro na poupança. A poupança tem um rendimento bem inferior, apesar de que tem uma coisa melhor. A poupança não paga imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o dinheiro que está na poupança, mas também não rende nada mesmo, já não ia pagar nada mesmo. Porque a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, se o Tesouro Direto rende a Selic um cascalinho a mais, por mais que pague imposto de renda, você ainda provavelmente vai ter um rendimento melhor no Tesouro Selic do que na poupança. E a poupança ainda tem o risco do banco, porque se for um banco pequeno, é arriscado. Se for um banco grande, não é tão arriscado assim. Depende do valor também que vai estar lá. E tem o risco porque eu sempre tentei guardar dinheiro na poupança e nunca deu certo, porque ele estava tão fácil acesso, era só passar para conta e usar, que acabou sendo muito arriscado, porque eu sempre zerei o que tinha na poupança. Só começou a dar certo comigo, por exemplo, quando eu comecei a botar no Tesouro. Porque no Tesouro você tem que entrar lá na corretora, pedir para resgatar. Aí no outro dia vai estar na conta, aí você manda para sua conta do banco. Acaba que eu não mexia. Isso deu mais certo comigo, por exemplo. Hoje em dia eu tenho um tico-tico na poupança, porque justamente se tiver uma emergência no meio do final de semana. Porque se você for resgatar do Tesouro na sexta, só vai estar na conta na segunda. Final de semana não tem isso não. E antigamente ainda era pior, tá? Quando eu conheci o Tesouro, era mato. Porque só podia resgatar dinheiro todas as quartas-feiras. Você tinha que esperar quarta-feira. Se fosse na quinta, tinha que esperar outra semana para resgatar na quarta-feira. Eu cheguei a só mato. Agora eu aprendi. Por isso que eu falo, primeira coisa, planejar, orçamento. O que eu fui fazer, botar dinheiro no Tesouro sem planejamento nenhum. Acabou que eu saquei logo depois, até porque eu não tinha noção de que o rendimento, achava que o rendimento era muito pouco. Mas o problema não era isso, o problema é que eu tinha pouco dinheiro, entendeu? Eu queria em 2 dias ter dobrado, não dá, né, querida? Tira isso da sua ideia. Outra questão, outra opção que muita gente traz são os CDBs.
que é o CDB? CDB é simplesmente você emprestar dinheiro pro banco. O banco te deve. Aí ele vai também te dar um rendimento. Mas, se você conseguir CDI, que é a mesma coisa que Selic basicamente, tá muito bom. Com liquidez diária, ou seja, você podendo sacar qualquer dia. Porque tem uns CDBs por aí que pagam mais, mas aí você só pode sacar dali a 2 anos. Aí a emergência já era, já morreu de fome. Entendeu? Tocando a real. Tocando a real. Então, e tem umas outras coisas, mas não vamos deixar nesse meio que feijão com arroz aqui. Acho que fica melhor assim. Agora vamos fazer um quadrinho comparativo com essas 3 opções. Você vai ver aqui que a poupança tem o benefício de não ter imposto de renda e de ser facilmente acessível, muita liquidez. Mas, em compensação, o rendimento é pior ainda. Você tem a opção, por exemplo, também do Tesouro Direto, que demora um dia útil para ser resgatado, ou seja, uma liquidez boa, é o mais seguro da economia. E o rendimento, você consegue estar pagando um pouquinho mais que a Selic agora. Qual o malefício? O malefício é que tem imposto de renda, mas se você deixar mais tempo, esse imposto vai caindo ao longo do tempo. Ó, aqui os prazos. Tá vendo? O imposto vai reduzindo. A desvantagem é que tem que demorar esse dia útil, né? Mas é rápido. E se vocês quiserem um vídeo sobre tesouro, comenta aqui embaixo. Quero saber sobre tesouro direto. Comenta aí que a gente entra nesse assunto. Vocês vão ver como perder o medo dessa bagaça já. Começar a juntar dinheiro. E o CDB, a vantagem é que você consegue um rendimento semelhante. Você resgata também bem rápido. Mas a segurança é um pouquinho pior do que o tesouro, por exemplo. Por quê? Porque você vai ter um problema se o banco tiver problemas, entendeu? Você vai emprestar com uma pessoa que de repente não vai poder te pagar. Aí vai entrar naquela fila do FGC, para recebe sem rendimentos. Eu nunca tive isso não, porque eu nem comecei também há pouco tempo, né? Assim, por exemplo, eu tenho coisa no Inter. Se o Inter quebrar... Por isso também que é a questão da diversificação. Vamos entrar mais nesse assunto depois. Sabe quando a vovó falava, não coloca todos os ovos na mesma cesta? Por quê? Porque se você está carregando a cesta cai, já era todos os ovos. Isso é diversificação. Eu tenho um pouquinho num banco, tenho um pouquinho no outro, tenho um pouco grosso no tesouro. Tá tudo protegido, tá tudo lá, uma cesta de coisas diferentes. E, por exemplo, esse pouquinho que tá numa poupança é só um pouquinho mesmo, entendeu? Uma emergência mesmo. Aí eu vou lá no meu TD, meu Tesouro Direto, cato ele lá. Em conclusão, garota, eu sugiro que você leia mais sobre essas opções que você tem. E uma vez organizado o orçamento, todo início de mês, olha, início, porque não faz isso no final não, porque depois que você já passou o mês, é mais difícil sobrar. Eu sempre faço no começo, recomendo muito isso, nunca deu certo fazer no final. No começo, assim que eu recebo, eu já separo a parte que vai pra longe de mim, porque se deixar na minha mão eu acabo gastando. É a birita na esquina, é o caramba 4, né? E já separo aquele tanto, eu vivo com o que tem que para viver. Lógico que no meu orçamento tem o dinheirinho da pinga, né? Ninguém de ferro. Tem um dinheirinho pro final de semana. Nesse do final de semana eu nem controlo muito não. Esse aqui já é mesmo para gastar, para ficar à vontade. Mas o resto das contas estão todas organizadinhas, tudo direitinho. Já tirei o que é para guardar para reserva, já tirei o que é para dar uma apimentada na situação. Depois podemos falar sobre isso também, se você quiser. Valeu, garota? Então, força na peruca, eu vou deixar umas paradas aqui na descrição, como sempre. E aí, ó, foco, estuda, aprende, começa a fazer. E mão na massa. Porque ser destemida é ter medo de algo e fazer assim mesmo.